Bom dia, Paula. Bom dia para todo mundo. Você que acompanha. É hora de notícias na Canção Nova. Agora são 9 horas e 22 minutos. Bom, já já nós temos participação direto de Brasília. O Ronaldo da Silva atualiza sobre a reforma da Previdência, que deve ser promulgada daqui a pouco. E a gente vai dar um giro aqui pela América Latina. Direto da Bolívia, Jeremias Mendes conta pra gente como está a situação por lá após a renúncia de Evo Morales. Bom, e no Vaticano, olha só, o Papa Francisco faz um importante alerta. Ele afirma que o diabo existe e que o diabo tenta entrar no coração das pessoas através de inveja, fofoca e concorrência. CN Notícias, edição da manhã, está no ar. A reforma da Previdência deve ser promulgada daqui a pouco, às 10 da manhã. O texto foi aprovado pelo Senado no dia 23 de outubro. Vamos então a Brasília conversar com o Ronaldo da Silva sobre estes e outros assuntos. Bom dia, Ronaldo. Ronaldo, as mudanças na reforma começam a valer hoje. Sim. A promulgação da reforma da Previdência é uma das principais pautas do dia de hoje. Vai ocorrer daqui a pouco aqui no Congresso Nacional, Rodrigo, a partir das 10 horas da manhã. Há a expectativa da presença do presidente da República, Jair Bolsonaro, inclusive porque essa promulgação não se deu antes, porque ele estava em viagem na semana passada cheio de compromissos. O que significa essa promulgação? A partir de hoje, 10 horas da manhã, e depois de publicado no Diário Oficial aqui do Congresso Nacional, a reforma da Previdência, com tudo que foi alterado, passa a entrar em vigor, ou a nova reforma da Previdência. Bom, também na tarde de hoje, Rodrigo, há ainda uma parte da reforma que não entrou na principal parte, essa que será promulgada, que é a PEC paralela. Ela trata de quê? Dos estados e municípios fazerem parte também do que foi alterado na reforma geral. E ainda, a PEC paralela tenta corrigir alguns aspectos, por exemplo, pessoas aposentadas por invalidez e pensão por morte, para que não recebam menos de um salário mínimo. É hoje um dos temas fortes aqui no Congresso. Bom, então a gente segue para o intervalo, daqui a pouco a gente fala com o Ronaldo da Silva. CN Notícias, edição da manhã está de volta. Bom, o presidente Evo Morales chega hoje ao México, país que concedeu asilo político ao ex-presidente da Bolívia. De acordo com o governo mexicano, Morales pediu proteção sob pressão de opositores militares e policiais. Vamos acompanhar agora então um vídeo enviado pelo boliviano Jeremias Mendes, contando como está a situação no país. A situação da Bolívia nesta segunda-feira é a seguinte: temos ainda o povo mobilizado nas ruas, fazendo bloqueio, não permitindo o passo de veículos, e ainda a gente nas ruas bloqueando e fazendo muita oração. Vocês podem ver aqui que temos grupos de oração, fazendo um terço, porque ainda o povo está esperando que nas próximas horas assuma a presidente da Bolívia, uma nova presidente, que pode ser a senhora Janine Áñez, que agora está presidente do Senado Nacional. Então, o povo está mobilizado ainda na rua, esperando que aconteça isso, que tenhamos novo governante. Nas últimas horas aconteceram alguns atos vandálicos afines ao regime do Evo Morales. Então, nesse sentido, nesta noite, as Forças Armadas da Bolívia e a polícia combinados vão oferecer a segurança nas ruas da Bolívia para lograr a pacificação, para lograr a calma para todo o povo boliviano. Graças a Deus, agora parece que vai chegar a calma e o dia de manhã a Bolívia terá um novo governante. Estamos na expectativa disso para ver o que acontece. Desde Santa Cruz da Serra, Bolívia, Jeremias Mendes para vocês. A Assembleia Plurinacional deve aceitar a renúncia de Evo Morales em uma sessão que acontece hoje na Bolívia. A eleição de 20 de outubro, vencida por Morales, deve ser anulada. Bom, por meio de nota, os bispos bolivianos declararam que o que acontece na Bolívia não é um golpe de Estado. Eles pedem que a população não cometa atos de vandalismo nem de vingança. Os bispos pediram que a Polícia Nacional e as Forças Armadas cumpram com urgência seu papel constitucional de defesa da propriedade e das pessoas, preservando a vida e a liberdade de todos. O episcopado boliviano aponta a necessidade de uma solução constitucional e pacífica que leve a novas eleições, de forma que todo o povo possa expressar sua opinião com liberdade e paz.
E no Chile, continuam os protestos na capital após o anúncio do governo de uma nova Constituição através de um Congresso Constituinte, com ampla participação cidadã e um plebiscito que o ratifique. Diante da situação do país, Dom Miguel Cabrejos Vidarte, presidente da Conferência dos Bispos Latino-Americanos, reafirmou a necessidade de buscar a paz através do diálogo com a participação de todos para buscar soluções reais em vista do bem comum. Agora sim, a gente vai tentar novamente contato com Brasília para conversar com o Ronaldo da Silva. Ele vai nos atualizar, ele vai falar sobre a cúpula do BRICS, uma reunião que está marcada, acontece em Brasília. Outro assunto é a medida provisória que extingue o seguro DPVAT a partir de 2020. Então vamos lá, Ronaldo da Silva, com você, atualiza a gente aí sobre as questões e a reforma da Previdência, né, que deve ser promulgada hoje. Também outro assunto, Rodrigo, que a gente trata agora, prisão em segunda instância, em tramitação aqui no Congresso Nacional. Depois da decisão no Supremo Tribunal Federal, que concedeu aos condenados em segunda instância voltarem à liberdade, agora o Congresso se mobilizou. A Câmara e o Senado não querem trabalhar mais nada enquanto não votarem uma PEC paralela, ou melhor, uma proposta de emenda à Constituição para que remende a Constituição. Porém, há dúvidas de que consigam isso, porque é mexer no texto da Carta Magna e é uma causa pétrea, essa cláusula pétrea, a questão da prisão ou do direito de se recorrer até as últimas instâncias. Qual está sendo o dilema aqui dos congressistas, Senado e Câmara? E principalmente o Senado já está um pouquinho mais adiante, porque já há lá projetos que estavam arquivados. É se faz a proposta de uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que vai dar um pouco mais de trabalho, inclusive de tramitação, mas daria mais segurança, uma segurança definitiva no que fosse mudado. Ou então um projeto de lei que altere o CPP, o Código de Processo Penal. Muda a lei da execução de penas. E aí o Congresso pode também, melhor, o Supremo Tribunal Federal interpretará também à luz da Constituição. E do Código de Lei Penal interpretará a segunda instância como uma maneira de já se levar à prisão um condenado em segunda instância, todavia ainda mantendo todos os direitos que ele tem de recorrer até as últimas instâncias, mas já na segunda sendo levado à prisão. Um terceiro assunto que já quero tratar agora, Rodrigo, é o projeto verde-amarelo do governo que foi apresentado ontem aqui em Brasília, que visa beneficiar jovens de 18 até 29 anos de idade. Como? Uma proposta de se facilitar a entrada no mercado de trabalho desses jovens, se diminuindo o valor do salário. Até R$ 1.500 seria a proposta salarial para os empregadores que empregariam esses jovens. E por quê? Porque eles têm menos qualificação e menos experiência e porque é a faixa que tem o dobro de desempregados no Brasil, essa que varia dos 18 aos 29 anos. Já foi apresentado ontem esse programa aqui no Congresso Nacional. Volto com você, Rodrigo. Ronaldo, obrigado pelas informações. A gente segue agora para um breve intervalo, a seguir a previsão do tempo para todo o país e as manchas de óleo que chegaram no Sudeste. Voltamos a falar sobre as manchas de óleo nas praias brasileiras. Fragmentos foram encontrados na praia de Pontal do Ipiranga, na cidade de Linhares, no Espírito Santo, onde há uma base do projeto Tamar. Enquanto isso, no Rio de Janeiro, equipes técnicas estão treinando para atuação em caso de surgimento de óleo na costa do estado. A gente fala agora de economia. Bancos e instituições financeiras começaram a enviar informações sobre o histórico de pagamento dos seus clientes para as 4 gestoras do Cadastro Positivo. O Cadastro Positivo é um regime que considera um registro que considera o pagamento de contas em dia, dizendo se o consumidor é um bom pagador. A lei que autoriza a inclusão automática no cadastro foi assinada pelo presidente Jair Bolsonaro em abril. Quem não quiser fazer parte do Cadastro Positivo deve procurar as gestoras e pedir para seu nome ser excluído. O SPC Brasil espera que o banco de dados chegue a 110 milhões de inscritos neste primeiro momento, com os históricos bancários. Depois de um dia com temporal, as áreas de instabilidade enfraquecem sobre o estado do Rio de Janeiro, afastando o risco de novos temporais. Mas a semana é de atenção
e deve terminar em chuva forte novamente lá no Rio. Confira agora a previsão do tempo para todo o Brasil. Na região sul, o sol predomina e não chove entre o oeste do Paraná e de Santa Catarina e no sul do Rio Grande do Sul. Em Curitiba, deve apenas garoar. A semana continua instável no sudeste. Chove a qualquer hora no Espírito Santo, Rio de Janeiro, no leste de Minas Gerais e de São Paulo. O ar quente e úmido predomina na região centro-oeste. Faz calor e podem ocorrer pancadas de chuvas isoladas no final do dia. No nordeste de Goiás e no Distrito Federal, o tempo fica firme. Na região norte, chove no sul do Amapá e no norte de Roraima. Sol e pancadas de chuva a partir da tarde nas demais áreas. No nordeste, sol e chuva rápida no Maranhão, na Bahia e no litoral de Pernambuco. Sol e tempo firme nas demais áreas da região. Antes de encerrar, uma última informação, uma mensagem do Papa Francisco. O Papa Francisco afirmou hoje que o diabo existe, que o diabo tenta destruir as pessoas porque tem inveja de Jesus que se fez humano. Durante a homilia da missa na Casa Santa Marta, o Papa denunciou que o demônio semeia ódio no mundo e provoca a morte. Explicou que o mal entra no coração das pessoas por meio de ciúmes, inveja, concorrência, fofocas, levando ao esquecimento de que podemos viver como irmãos em paz. Ao final da homilia, Francisco rezou pedindo fé para que tenhamos força para não entrar no jogo do grande invejoso, mentiroso e semeador de ódio. O Canção Nova Notícias fica por aqui. Bom dia, até amanhã. Você fica agora na companhia da Renata Vasconcelos no programa Manhã Viva. Bom dia, Renatinha. Você?